Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um programa que a gente faz toda semana. É um giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. Procuramos, assim, destacar a importância de sermos seletivos, de separar o joio do trigo. É super importante a gente fazer isso, para que a gente não se contamine pelo excesso de ruído que existe na mídia em geral, nos meios de comunicação como um todo e nas redes sociais, né? Iniciamos esse vídeo de hoje destacando que no final da semana que passou, o BTG fez um evento, um CEO Conference Brasil, e o André Esteves declarou que entende que o Brasil tem muita coisa favorável ao seu crescimento. Existem ameaças no caminho, existem dificuldades, mas que ele vê que existem muitas possibilidades para que o Brasil continue crescendo, continue avançando, a despeito de falarmos de governo A ou de governo B. Ele entende que, mesmo com os problemas da pandemia do coronavírus e dessa questão política, que é sempre problemática no nosso Brasil, mas que, apesar disso, o Brasil tende a continuar crescendo, possui energia para continuar crescendo no segmento empresarial, no segmento econômico. Destacou ainda a prioridade que ele entende que o Brasil deve dar à reforma tributária, por ser uma necessidade de criar um ambiente muito mais competitivo, mais dinâmico, menos burocratizado, que gere menos insegurança jurídica, menos ameaças à produtividade e à competitividade. Esse é o entendimento do André Esteves, CEO Sênior do BTG Pactual. Ainda sobre o BTG, eu gostaria de dizer que nessa segunda-feira, né, hoje, dia 31, o BTG anunciou a compra de 100% do Grupo Universa, que é uma holding que controla a Empíricos, a gestora Vitral e a plataforma de investimentos Real Valor, além dos portais Money Times e Seu Dinheiro. Tínhamos falado sobre isso na semana que passou, que esse assunto estava sendo negociado, que havia também um interesse do Santander pela aquisição deste grupo, mas que o BTG havia adiantado mais essa negociação e estava em vias de ser aprovado. Então eles anunciaram nessa segunda-feira. O negócio visa expandir a atuação do BTG Pactual no segmento de varejo de investimentos, segundo a nota enviada pelo banco à imprensa. A aquisição visa atender às novas demandas do mercado de investimentos brasileiros, que tem passado por intensas transformações, com crescimento expressivo do número de investidores e desenvolvimento de novas soluções para se atender esse público. Segundo Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual Digital, o negócio é resultado de um relacionamento de longo prazo construído com base no respeito e na admiração mútua, e que recentemente começamos a falar sobre essas parcerias e avaliamos outras alternativas mais concretas, né? Então está aí a aquisição do Grupo Universa pelo BTG Pactual. Bom, mudando de assunto, agora vamos falar um pouco sobre saúde, sobre vacina, porque isso tem a ver com a retomada da economia. E aí a notícia saiu no Bloomberg Business, dizendo que um teste de Covid, que funciona como um bafômetro, está sendo utilizado em Singapura. Algo muito parecido começou a ser testado em Israel. Não vi mais nenhuma notícia a respeito desse assunto lá em Israel, mas o fato é que em Singapura a coisa parece que avançou. Esse teste de bafômetro dá resultados precisos em 1 minuto e foi aprovado para uso no país. Os desenvolvedores da startup Bretonix dizem que é semelhante aos testes que a polícia usa para identificar condutores bêbados. Singapura irá agora testar os testes sem cotonetes num ponto de controle para viajantes que chegam da Malásia. Então, notícias aí vinda da Singapura, que saiu exatamente no canal Bloomberg. Ainda sobre saúde, uma cidade de São Paulo chamada Serrana fez uma vacinação em massa da Coronavac com a sua população local, né? Então toda a população foi vacinada pela vacina Coronavac
E aí alguns resultados já estão sendo divulgados. O número de óbitos diminuiu 95%, o número de óbitos por Covid nessa cidade do interior de São Paulo, reduziu 95%. Esses são alguns estudos preliminares feitos pelo Instituto Butantan, e esses dados foram divulgados no domingo, né, pelo Fantástico, na Rede Globo. De acordo com a reportagem, o número de casos sintomáticos caiu 80% e as internações foram reduzidas em cerca de 86%, enquanto que as 15 cidades vizinhas registravam alta no número de infectados. Então temos aí uma análise interessante que nos mostra a importância da vacinação em massa, né? Quando a gente percebe então uma redução expressiva, né? As mortes caíram 95%, as mortes por Covid caíram 95% após a vacinação em massa. Voltando ainda ao BTG Pactual, uma outra notícia que vale a pena divulgar, que saiu na Reuters, o BTG anuncia oferta de units de 3 bilhões de reais. O BTG Pactual anuncia uma oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho, de acordo com o fato relevante do banco. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera de R$ 122,94, a oferta alcança quase 3 bilhões de reais. O BTG disse que pretende utilizar os recursos no curso normal dos seus negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de manter fortes indicadores de capital e liquidez. A oferta será composta inicialmente de 20.335.000 units, podendo ser acrescida em até 20%. Cada unit é composta por uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Então, temos aí o BTG fazendo mais uma movimentação para captação de recursos. Isso significa que o BTG continua fazendo caixa para novos investimentos. Inclusive aí temos, obviamente, na linha de radar nossa, a proposta que o BTG fez de aquisição de uma participação acionária na Infraco da Oi, né? Então esse dinheiro é possível, né, que tenha também essa finalidade, né, de fazer frente a compromissos que deverão ser assumidos a partir do leilão que já foi marcado da Infraco para o dia 7 de julho. Então 7 de julho é a data do leilão da Infraco e a gente tem a expectativa que será confirmada a proposta feita pelo BTG Pactual, que deverá ser sócio da Oi nesse empreendimento de fibra ótica. Uma outra notícia sobre fibra ótica, a Unifique quer fazer um IPO e levantar R$ 1 bilhão para consolidar a sua atuação na região sul. A Unifique é o segundo maior provedor regional de fibra ótica do Brasil. Segundo maior provedor regional. Está indo ao mercado com o IPO, buscando aí levantar cerca de R$ 1 bilhão para financiar seus planos de expansão em meio à concorrência crescente com as grandes operadoras. A Unifique opera em 143 cidades e atende 350 mil clientes do sul do país. Nos últimos 3 anos, o faturamento da empresa aumentou uma taxa média de 65% ao ano, chegando a pouco mais de 300 milhões de reais nos 2 meses finalizados em março. A oferta está sendo coordenada pela XP, pelo BTG Pactual e pelo Itaú BBA. A princípio, a captação será 100% primária, mas poderá incluir também uma parcela secundária dependendo da demanda. A expectativa é lançar a oferta em junho e precificá-la em julho. O IPO da Unifique é o primeiro de um provedor regional numa fila que inclui também a Brisanet, que é o maior do setor focado na região Nordeste. E a EB Fibra é uma história de consolidação que começou com a compra da Suncity pela gestora EB Capital, do CEO Pedro Parente, um dos sócios da EB Fibra, né? Os provedores regionais estão buscando se capitalizar para competir num cenário em que as grandes operadoras começam a atacar este mercado. Na semana passada, o CEO da Vivo, Christian Gebara, disse no evento da XP que o jogo mudou em relação à competição com os provedores regionais. Segundo ele, a operadora está começando a levantar sua oferta de fibra ótica para levar sua oferta de fibra ótica para cerca de cidades com 100 mil habitantes.
onde antes operava apenas com cabo de cobre. Além disso, a Oi está colocando ordem na casa e se prepara para atacar o mesmo segmento de mercado. As teles dizem que os provedores regionais não têm capilaridade, pecam na qualidade e são muito agressivos em preço, mas investidores que conversam com a Unifique dizem que a companhia é um animal diferente. O CEO Fabiano Busnardo tem dito a investidores que a Unifique é mais competitiva justamente nos planos mais caros e aposta no atendimento rápido e próximo do cliente, enquanto, segundo o CEO, as teles ainda têm um DNA monopolista, herança de uma época em que o consumidor não tinha escolha. Bom, estamos vendo aí esse mercado de fibra, portanto, aquecido, e a gente entende que o mercado está avançando, vai haver uma disputa e muito provavelmente veremos uma consolidação nesse setor, porque é um setor, quando a gente olha essas questões regionais, muito pulverizado. Então não existe essa possibilidade de um mercado ser tão pulverizado assim no país, nesse segmento que é um segmento estratégico de garantir internet de qualidade e que será estratégico também para o 5G, o leilão do 5G. Então será natural um crescimento dos grandes players e uma consolidação no setor. Esse foi o nosso café de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!